Olá, tudo bem com vocês? Ora ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração. Hoje nós vamos ver uma promessa que está em Isaías capítulo 40, verso 8, que diz assim: A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. É uma promessa maravilhosa e é uma promessa que ela fala sobre as coisas da vida, né, que são passageiras. A relva, a natureza, né, as flores, inclusive nós, seres humanos, todos, né, nós somos passageiros. Nós, desde quando a gente já nasce com a gente vai crescendo, né, e vai adquirindo entendimento de que as coisas acabam, de que as coisas passam, de que elas são finitas, inclusive nós, né, que temos o entendimento de que em algum momento da nossa vida, aqui nessa terra, ela vai acabar, né? E aqui, esse texto de Isaías, ele está chamando a nossa atenção, dizendo, você está vendo essa finitude das coisas, que as coisas são passageiras, que elas acabam? Existe uma coisa que não acaba nunca, né? Que vai permanecer para sempre, é a palavra de Deus. E a gente pode ver, né, que essa realidade que nós vivemos, essa realidade de tudo acabar, de ser passageiro, é uma realidade que existe por causa do pecado, né? Nunca foi a realidade que Deus gostaria que nós vivêssemos. Deus nos criou para ser eternos, para não termos um tempo de vida, não, as coisas não serem passageiras, elas não acabarem, né? Não foi essa a realidade que Deus criou para que nós vivêssemos. Mas, por causa do pecado, nós tivemos, então, que aprender a viver nessa realidade de uma vida inconstante, né? Das inconstâncias, das perdas, da finitude de tudo. E essa promessa, ela é maravilhosa porque ela fala de um Deus que é constante, de um Deus que vai continuar, né? Ele e a sua palavra, e que aquilo que ele fala não se perde. Olha só que coisa maravilhosa, mas permanece. O que ele fala a respeito da vida, o que ele fala a respeito das promessas, como nós estamos vendo aqui, né? Cada semana, promessas que nós podemos crer porque ele falou. Então, porque ele falou, essas promessas, elas vão se cumprir, não vai se perder, não vai acabar, não é? Também o que ele fala, o que ele falou a respeito do Salvador que viria, e o Salvador veio, ele veio para trazer aqui, né, a salvação, para trazer perdão, para trazer reconciliação com o Pai. Então, o que foi falado desde quando aconteceu o pecado, que viria alguém que pagaria o preço do pecado, seria o redentor de todas as coisas, e isso aconteceu, né? Então não se perdeu ao longo de todos esses milhares de anos que se passaram, não se perdeu, não acabou, não é? Mas permaneceu e se cumpriu o que Deus disse. Porque ele fala, por exemplo, a respeito do futuro também, né? Um futuro glorioso, onde nós viveremos eternamente com Ele, né? E que voltará a ser como era no início. Olha que coisa mais fantástica, né? Saber disso e poder viver a cada dia com essa certeza. A palavra dele permanece para sempre. A palavra que Deus disse, ela não vai se perder diante das dificuldades, diante do tempo, diante dos problemas, mas ela vai permanecer. Isso é maravilhoso. É muito maravilhoso saber de todas essas coisas, mas o texto também traz uma reflexão, né? Ele gera aí um desconforto, talvez muito bom, um desconforto que não é ruim, é bom, né? Para nos chamar a refletir sobre isso. Se a palavra de Deus, ela permanece eternamente, ela não se perde, e ela está diretamente ligada à minha vida, ao meu futuro, então, qual é a reflexão que eu devo ter? Qual é
O que eu devo pensar em relação a isso? Qual a pergunta que eu devo fazer, né? O que eu tenho feito, então, o que nós temos feito para conhecer essa palavra? A Bíblia, ela fala que o povo de Deus, ele é destruído porque falta conhecimento. Talvez na nossa vida nós estejamos perdendo muita coisa, ou deixando de viver uma vida plena, como é a promessa de Deus, porque nos falta conhecimento, porque não conhecemos essa palavra que não acaba, essa palavra que dura para sempre, né? Então, essa reflexão é muito importante. É muito importante e é muito prazeroso e é maravilhoso cada semana a gente ser ministrado nessas promessas, como essa, por exemplo. É maravilhoso saber Deus deseja cumprir essa promessa na minha vida, que aquilo que Ele disse vai acontecer, que aquilo que Ele disse não vai se perder, vai permanecer para sempre. Ah, mas que maravilha, que coisa fantástica. Mas e a nossa parte, né? Deus, ele se compromete a realizar milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, que só ele pode fazer, o impossível acontecendo na nossa vida, né, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso futuro. Agora, a nossa parte é conhecer essa palavra. E não apenas conhecer, né? É viver aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra, né? Então, essa promessa, ela traz junto dela uma reflexão para nós. E que a gente possa fazer essa reflexão na nossa vida. O quanto eu tenho investido, planejado, o quanto eu tenho incluído no meu planejamento, né, do meu ano, por exemplo, o que eu planejei para conhecer mais a palavra de Deus. Nós temos vários cursos que trabalham com isso, né? O Fundamentos, Panorama Bíblico, que vai ensinando a respeito da Bíblia, e tem muitos outros que a gente pode encontrar, tem planos de leitura bíblica, tem muita coisa aí à nossa disposição, não é? E aí, o que nós estamos fazendo, o que nós planejamos, o que nós incluímos aí no nosso ano, né, no nosso mês, no nosso dia a dia, que diz respeito a conhecer, a estudar a palavra do Senhor, a trazer essa palavra para a nossa vida diária, e praticar aquilo que nós estamos aprendendo. É muito interessante que quando falamos sobre conhecer e aprender a palavra de Deus, nós estamos falando de quantidade. Quanto mais nós conhecermos, claro, é melhor. Embora falar em conhecer a palavra de Deus diz sobre algo inesgotável, porque é a própria revelação de Deus, e Deus é inesgotável. Nós não vamos chegar e dizer eu conheço tudo sobre Deus, pelo contrário. Agora, o importante é aquilo que a gente vai aprendendo, a gente praticar, não é? A gente praticar. Então, eu sei um pouquinho, eu vou praticar aquilo que eu sei. Eu sei mais um pouco, eu vou continuar praticando agora mais um pouco, e assim todos os dias da nossa vida. A gente seguir, né, em conhecer e prosseguir em conhecer, não parar por aí, né? Então, eu creio que essa palavra é uma promessa maravilhosa, que nos traz segurança, nos traz paz, renova a nossa esperança. Deus não muda, Deus falou, ele vai cumprir, a palavra dele vai permanecer, não vai acabar, não vai se perder, né? Agora, a minha parte, a nossa parte, é conhecer essa palavra, é viver essa palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós aqui sejamos daqueles que amam a palavra de Deus, que se esmeram em conhecê-la cada vez mais, em nome de Jesus. Eu quero terminar, né, lendo aqui um versículo que fala: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Isso está em Salmo 119, que essa seja a nossa oração cada dia. Senhor, que eu tenha cada dia mais prazer na tua palavra, que eu não me esqueça dela, mas que ela esteja gravada no meu coração, né, na minha mente, e que isso traga transformação na minha vida, e que então eu pratique cada conhecimento, né, cada
palavra que eu aprenda do Senhor, eu viva, eu pratique. Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado por nós. Muito obrigada pela tua palavra que nos alimenta. O Senhor mesmo disse que nem só de pão nós viveríamos, mas de toda a palavra do Senhor. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos corrige, ela nos dá o nosso norte, nos renova a esperança, nos traz paz, nos traz alegria. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. E que cada um de nós aqui tenhamos o desejo ardente de conhecer a tua palavra, de estudar, de investir tempo, energia, para conhecermos, para estudarmos a Bíblia, para conhecermos a tua palavra, conhecermos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham aí um final de semana maravilhoso e que, se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.